Olá, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o Padre Ronaldo José Miguel, da Diocese de Barretos, do interior paulista. E eu te convido para participar do Frente a Frente. Mande a sua pergunta, basta apontar sua câmera para o QR Code que aparece na sua tela. Muito boa noite, Padre. Boa noite, Ana. Boa noite a você que nos acompanha aí da sua casa, nesse programa, nessa noite. É uma alegria imensa poder estar aqui. Já estive uma vez, né, compondo a banca quando um dos meus bispos esteve presente. Então é uma satisfação muito grande poder participar hoje aqui sendo um entrevistado. Numa data tão especial, amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, como a devoção à padroeira do Brasil fortalece a vida dos cristãos no dia a dia? A Nossa Senhora, para nós brasileiros, ela significa um milagre na vida das pessoas, né? E eu acho que o grande milagre de Nossa Senhora Aparecida é a questão desta maternidade. Quer dizer, Nossa Senhora Aparecida significa o povo brasileiro, o lado materno de Deus, esse lado carinhoso, né? Que é uma coisa muito nossa dos brasileiros, né? Somos um povo marcado pelos afetos, pelo carinho, pelo calor humano, né? E nos momentos difíceis da vida, de fragilidade, nós queremos sempre um colo de mãe. Nossa Senhora é essa mãe para o povo brasileiro, né? Ser padroeiro do Brasil não significa apenas um milagre de uma imagem encontrada num rio, que tem um significado muito grande, mas significa para o povo brasileiro esta presença materna de Deus, né? Que, como nós ouvimos e vemos no Evangelho, né? O próprio Jesus, ali na agonia da cruz, entregou a nós a sua mãe, quando disse a João: filho, eis a tua mãe, e disse a sua mãe: eis aí o teu filho, né? Então eu acredito que Nossa Senhora é esse lado materno na vida do nosso povo. Tanta gente que no momento difícil da vida pede o socorro para essa mãe, confia nessa mãe, e toda essa peregrinação que se tem a Nossa Senhora, acho que é símbolo dessa sua maternidade, que depois o Concílio Vaticano II soube expressar isso tão bem na Constituição Dogmática Lumen Gentium, concluindo, fechando esse documento conciliar com o capítulo 8º, que trata de Nossa Senhora e apresenta Nossa Senhora como modelo, tipo de igreja, quer dizer, aquilo que nós devemos ser enquanto cristãos, a igreja que nós devemos ser, nós reconhecemos na figura de Maria, né? Maria é mãe, a igreja é chamada a ser mãe. Maria é serva, nós somos chamados a sermos servos do Senhor. Maria deu o seu sim, nós somos chamados a ser o seu sim. Então Maria é um modelo de cristão. Ao mesmo tempo que ela é mãe, ela nos inspira a viver a fé, ela nos dá coragem para dar aquele sim que nós temos que dar a cada dia na nossa vida. Enquanto cristãos encontram em Nossa Senhora esse espelho, esse modelo de vida cristã. A imagem e a devoção à Nossa Senhora, você acredita que ela pode ajudar a promover uma paz que a gente está precisando tanto no mundo que infelizmente está tão impaciente e sem diálogo? Ah, com certeza, né? Nossa Senhora, ela promove a paz porque nela se reconhece ali a fraternidade nacional, né? Quando ela recebe esse título de padroeira do Brasil, né? Ela se torna mãe de todos nós, então nos obriga a viver unidos, né? Quando numa família você tem ali diversas pessoas que compõem essa família, mas sobretudo os filhos, na diferença de gênero, né? Masculino, feminino, de idades, né? Um mais adulto, outro mais adolescente, com tantas diferenças internas e externas, mas que se reconhecem como irmãos. Então a imagem de Nossa Senhora, né? O seu patrocínio, a sua presença no coração de cada brasileiro, faz com que ela seja, com certeza, um instrumento de paz, né? Depois, não só, digamos assim, a nós cristãos católicos, os ortodoxos têm uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Eles têm esse reconhecimento de Maria, Mãe de Deus, esse dogma dentro
dos cristãos ortodoxos é até mais forte do que para nós, né? E mesmo os nossos irmãos separados protestantes hoje veem como Maria, irmã maior, até alguns reconhecem a maternidade de Nossa Senhora, né? Já vi pastores dizerem coisas tão lindas sobre a maternidade de Maria, né? Certa vez ouvi um pastor protestante evangélico dizer assim: olha, sabe por que Nossa Senhora ela se tornou essa mãe, ou melhor, porque João, né, o discípulo amado, não sofreu martírio como os outros discípulos e viveu mais do que os outros? Porque Jesus deu a ele a missão de cuidar da sua mãe, de Nossa Senhora. Então, olha só, um pastor dizendo isso, né? Então, Maria é esse símbolo, sim, de unidade, né? Que mãe que não reúne os seus filhos? Que mãe que não provoca a reconciliação dos seus filhos, né? É esse papel da mãe, né? O pai, às vezes, tem dificuldade de promover a reconciliação da família dos filhos. A mãe é sempre esse símbolo de reconciliação, de unidade, de paz. A mãe, e amanhã é dia das crianças, a gente também não pode esquecer. E como a igreja, padre, ensina e incentiva, preenche as crianças e as novas gerações com os ensinamentos e a devoção a Nossa Senhora? Eu acredito que, em primeiro lugar, aquela oração universal que é a Ave Maria, né? E aí tem uma mulher por detrás disso, que são as avós, né? E as mães que ensinam as primeiras orações às crianças. E as primeiras orações, com certeza, é o Pai Nosso, mas, sobretudo, a Ave Maria, né? Então, rezando a Ave Maria, né? São essas orações que já colocamos no coração da criança, né? De reconhecer todo o mistério de Deus, da encarnação de Jesus, que passou por essa mulher, que foi mãe de uma criança, e não é uma criança qualquer, né? É o Filho de Deus, né? Quando a gente monta o presépio, por exemplo, nós transmitimos isso para uma criança. Quando eu olho para uma criança, por exemplo, que infelizmente não tem uma experiência muito positiva da maternidade, porque às vezes foi abandonada, porque muitas vezes a mãe é ausente na vida, né? Ela pode reconhecer isso num simples presépio, olhar para a imagem de Nossa Senhora ao rezar a Ave Maria, né? Mas tem uma outra oração que é muito forte e acho que inspira devoção já desde criança. Não é muito comum as crianças rezarem, mas a Ave Maria já induz a isso, que é a oração do terço, né? A oração do terço é aquela oração em que não precisa de muita teologia, né? O terço entrou aí para praticamente substituir a oração canônica dos padres, dos religiosos, que tem que rezar os salmos, né? Os 50 salmos durante o dia. E o terço entrou aí em substituição com as 50 Ave-Marias, o rosário, né? Mas que se tornou a oração popular e que isso chega até as crianças. Eu olho para os meus pais, para meu pai nunca vi assim, ele na minha infância, rezar o terço, a não ser naqueles momentos de comunidade, né? Mas hoje meu pai e minha mãe, todo dia, antes da missa na Rede Vida, rezam juntos o terço, né? E isso com certeza ele aprendeu vendo os pais dele também rezando, né? E eu acredito que então a piedade mariana se comunica às crianças através desse testemunho da oração da Ave Maria, da oração do terço. Que bonito. Eu vou chamar a Rosana para participar da nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Padre Ronaldo. E boa noite a você que está acompanhando frente a frente aqui pela Rede Vida. Participe conosco, envie sua pergunta. E eu começo aqui com a pergunta do Matheus Sodré, de Parada Inglesa. Padre Ronaldo, a Diocese de Barretos tem um papel importantíssimo na vida de milhares de pessoas. Como o senhor vê a missão da igreja em uma região com características tão específicas como a nossa, que enfrenta desafios como a seca, a desigualdade social e a violência? Como a Diocese busca fortalecer a fé e a esperança em meio a estas dificuldades? Obrigado, Matheus, pela pergunta de fato, né?
Vivemos numa realidade desafiadora e eu acredito que todos os cantos aí do país, né, do mundo também, têm os seus grandes desafios. A questão social é uma delas, né? A gente tem a missão de anunciar o Evangelho, a Boa Nova, mas tem que fazer com que o Evangelho se encarne na vida das pessoas e dê elas dignidade, como Cristo se encarnou e nos dignificou, dando a sua vida por nós numa cruz, né? Deu a sua vida para promover a vida. E é claro, na nossa região, na Diocese de Barretos, nós temos esse desafio também. Então lá o nosso bispo Dom Milton, o coordenador de pastoral, o padre Tiago, se empenham também em promover o setor social, a evangelização por meio do setor social, né? Temos lá várias instituições católicas que trabalham em função também da questão social, da promoção da vida, da defesa da vida, né? Sei que é um papel muito grande nosso, sobretudo nós padres que temos o dom da palavra, também de educar, instruir, abrir o coração e a mente das pessoas para essas questões sociais, né? Na defesa da vida, né? Mas eu acredito que a gente tem que sempre colocar a mão na massa, como se diz assim, né? Uma das coisas bonitas que o nosso bispo Dom Milton abraçou, e as paróquias também, foi a celebração do Dia Mundial do Pobre. Não é apenas uma celebração onde nós rezamos pelos pobres, né? Na paróquia onde eu estou, lá com o padre Dionísio Helco, na paróquia Santo Antônio de Pádua, nós realizamos lá em torno de umas 30 atividades no dia voltado para as pessoas, para as questões sociais, pensando na dignidade das pessoas. Nós temos lá 2 comunidades, por exemplo, que realizam semanalmente o chamado sopão, né? Dá comida, faz comida para as pessoas, né? E atende também em outras necessidades. Então não dá para anunciar o Evangelho sem pensar nessas questões sociais, né? Como nosso irmão Mateus também lembrou, a questão da violência, da defesa da dignidade das pessoas, da dignidade da mulher, dignidade das crianças. Temos as irmãs lá, franciscanas da penitência, que trabalham no educandário e fazem um trabalho maravilhoso, né? Então, assim, é uma questão que a gente não pode fechar os olhos, porque não basta falar, tem que fazer, e isso tem que partir das nossas ações, obviamente. É um grande desafio, né? A igreja não pode simplesmente se calar, né, e se omitir nas questões das ações sociais, no combate, né, a tudo aquilo que gera violência e que agride a dignidade da pessoa humana. Senão, ela não vai encarnar o Evangelho, né? Vai ser uma palavra morta. Como a igreja, e qual o papel da igreja nas questões climáticas? O Mateus lembrou muito bem, a nossa região de Barretos, São José do Rio Preto, assim como várias regiões do país, sofreram com as queimadas, que estão sendo investigadas se foram propositais ou não. Mas, independente disso, a gente tem que pensar que é nosso planeta e as pessoas elas têm que começar a ter essa consciência. Mesmo o Papa falando tanto da nossa terra comum, que a gente tem que cuidar, as pessoas ainda não despertaram para isso, Padre Ronaldo? Infelizmente, não. Graças a Deus, o Papa Francisco, no seu magistério, tem tocado muito nisso, né? Com a Laudato Si e tantos outros documentos. Ele tem pensado nessa casa comum, que é a natureza, né? O meu bispo também, Dom Milton, sempre tem pronunciado em relação a essas questões, sempre em sintonia com o magistério do Papa, né? E emitindo sempre alguma nota ou outra, uma orientação com relação a isso. Mas veja bem, geralmente na catequese nós trabalhamos muita teologia da criação, né? É interessante isso. Nós falamos muito da questão da criação do homem, da mulher, mas das criaturas de Deus. As crianças já têm até umas bíblias ilustradas, alguns trabalhos nesse sentido, que levam elas a amarem a criação e a cuidarem daquilo que Deus fez por amor e a nós, ao homem, né? Como condição de sobrevivência do homem, né? Mas parece que o homem, a criança adulta, quando a gente cresce, né?
acaba abusando em algumas coisas. E aí a gente vê toda a situação que nós sofremos bastante, né? Dom Milton é muito consciente dessa questão, sabe? E ele sempre procura, né, dizer alguma coisa, noticiar alguma coisa em relação a isso, né? Talvez tenhamos que fazer algumas ações mais concretas nesse sentido, né? Não saberia precisamente o que, mas nós não podemos também fechar os olhos a essa questão climática, porque o mundo é obra de Deus, né? É Deus que criou, né? E Ele quer que isso seja um paraíso para nós. E um dos pecados realmente é quando nós atentamos contra a natureza. Talvez precisávamos inspirar um pouquinho mais no nome do Papa Francisco, que é São Francisco de Assis, né? Este grande santo amante da natureza, né? E começar a ver a natureza como nossa irmã, como dizia São Francisco de Assis. Rosana, temos perguntas? Temos. A Sandra de Xambrê, no Paraná, ela gostaria de saber, padre, por que celebra no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida o Dia das Crianças? Pois é, uma boa pergunta, né? Bom, se celebra nesse dia o Dia das Crianças, porque, como eu disse no início, né, Nossa Senhora também, ela foi a mãe de Jesus, né? Nós olhamos para o presépio e reconhecemos ali aquela que acolheu Deus nos seus braços, na figura de uma criança, né? Imaginem vocês, né? Jesus, que é Deus, mas que depende totalmente dos cuidados maternos e humanos de uma mulher, para poder manter-se enquanto homem, né, neste mundo, né? Então, por isso que se celebra também nesse dia, para que Nossa Senhora desempenhe esse papel maternal na vida dessas crianças, para que as crianças sintam, do ponto de vista da fé, né, acolhidos por Nossa Senhora, e tem essa mãe espiritual, que nós podemos dizer assim, Nossa Senhora, protegendo, abençoando essas crianças, né? Como eu disse, às vezes tem uma criança que a mãe faleceu, a mãe abandonou, a mãe é ausente, e aí ela pode recorrer a Nossa Senhora. Então, celebramos neste mesmo dia, né, o Dia das Crianças, para que elas já assumam Nossa Senhora como essa mãe espiritual, esta mãe na fé. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo. Você continua aqui ligado na Rede Vida, participe do Frente a Frente, mande sua pergunta para o Padre Ronaldo, é só apontar a sua câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Até daqui a pouco. Voltamos com Frente a Frente, que hoje recebe o Padre Ronaldo da Diocese de Barretos e participa com a gente, manda sua pergunta. Basta apontar sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela. Padre, quais são os maiores desafios hoje da Igreja para o despertar das vocações? Olha, o maior desafio hoje, eu acredito que é de fato encontrar pessoas que estejam amadurecidas o mínimo possível, né? Porque o processo de formação é um amadurecimento vocacional, mas que tenha o mínimo possível de amadurecimento para responder a esse chamado vocacional. Porque são muitos os desafios hoje enfrentados para assumir esse tipo de vocação, né? Primeira delas, eu acho que é, digamos assim, assumir um projeto de Deus e colocar isso no coração de um vocacionado, que não é um projeto pessoal, mas que é um projeto divino de Deus. É Ele que chamou. E se é Ele que chamou, o nosso grande desafio é tentar descobrir o que Deus pretende com esse chamado. Quer dizer, não adianta eu querer desenhar um script, um itinerário dessa minha vocação, né? Mas eu preciso descobrir o que Deus quer do meu chamado. Quer dizer, aquele me chamou como padre, como religioso, como religiosa. Eu gosto muito de uma expressão de Santo Inácio de Loyola, porque ele diz assim, formação é provação. Um bom jesuíta, né? Formação é provação, né?
Por quê? Porque na formação nós somos provados, né? Na prova, como dizia um professor meu, tem que sair de dentro de nós aquela verdade primeira e última, digamos assim, que é um verdadeiro cristão. E aí que está um pouco o desafio, porque é Cristo que tem que sair dentro de mim, essa é a minha primeira identidade, né? E uma boa vocação é quando a pessoa primeiro vive a sua dignidade batismal, como filho de Deus, como um bom cristão, onde ele se afeiçoa aí a Cristo, né? E passa por esse processo de conversão. Hoje a minha percepção é que às vezes se entra com um projeto pessoal, sabe? Com tudo já desenhado, programado. Isso pode gerar depois uma frustração muito grande, porque é Deus que te chamou. Como a pessoa sente o chamado, mas ela idealiza que será de um jeito, muitas vezes no caminho, durante o percurso não é assim, é isso? Isso. Não que isso não aconteça ou não tenha acontecido sempre, eu acho que isso é natural, é ser humano. Quando a gente sonha com alguma coisa, a gente já começa a idealizar, isso faz parte. Mas eu vejo a falta de abertura, às vezes, para acolher a proposta de Deus. Por isso que todo chamado gera uma crise. A primeira coisa que acontece no vocacionado, que deveria acontecer diante do chamado é, mas é para mim isso? Eu tenho condições? Porque a primeira coisa é reconhecer-se indigno, né? É uma vocação tão grande, uma responsabilidade Padre tão Ronaldo, grande, boa noite. Né? Que a pessoa vai perceber a sua indignidade e entrar numa crise ali, num confronto até, digamos assim, com Deus, com aquele calor no coração, porque é um chamado, é uma vocação, aquele ardor, mas aquele medo de assumir porque não se sente preparado. Às vezes eu percebo algumas vocações que a pessoa já está toda segura, certa daquilo, eu diria formatada numa linguagem de informática, né? Já pronta com o sonho, e ela corre o risco depois de frustrar-se. Certa vez eu vi um desses pequenos vídeos de síntese de uma ordenação presbiteral, em que o padre recém-ordenado dizia assim, eu sempre quis ser padre. Isso já me coloca uma interrogação, né? É um chamado ou um projeto? Porque esse sempre quis. Depois a mãe do padre dizia assim, eu sempre sonhei uma catedral para o meu filho. Então, no sonho dela, do filho padre, ele ia viver isso numa catedral. Só que, de repente, o bispo depois manda para uma comunidade que nem igreja tem, aí ele se frustra. Então, como formador, né, a minha grande preocupação hoje é essa, né, essa capacidade de estar aberto a um chamado de Deus e assumir a proposta de Deus. Quer dizer, o que Deus quer para mim, porque Ele que me chamou. Né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Depois também um pouco a fragilidade. Eu vejo que não é culpa hoje, né? O ser humano é frágil porque um padre começa a se formar dentro da família, desde a concepção dele, né? O amor que o pai e a mãe colocou ali no gerar ele e no cuidar dele, né? O próprio seio familiar é o primeiro seminário, né? Tudo aquilo que ele experimenta ali em casa já está formando ele para a vocação, porque aquilo vai acompanhar ele depois. Então hoje você percebe uma fragilidade nas relações, né? No papel, na figura do pai, da mãe, que vai fragilizar depois um padre também na sua vocação. Graças ao bom Deus, nós aqui no seminário em São José do Rio Preto, né, temos um grande colaborador nesse sentido, na área da psicologia, o Serginho Vale, que ele consegue trabalhar isso muito bem com os nossos seminaristas, né? No discernimento vocacional mesmo, né? Trabalhando um pouco a questão da mística, né? Da vocação, mas também auxiliando aí dos instrumentos da psicologia, né? Depois os nossos diretores espirituais também contribuem muito com isso. É importante então e necessário se olhar para a saúde mental. Com certeza, com certeza. Eu digo que, sobretudo hoje, onde as questões emocionais são tão evidentes, né? As questões humanas, né?
Eu sempre digo que eu posso ter a melhor fé do mundo, eu posso ser o maior santo. Poderia ser aqui, por exemplo, um São João Paulo II, né? Um São João 23, que nós celebramos no dia de hoje. Mas se você me desse um tapa no rosto, por mais santo que eu seja, é inevitável e é instintivo que vai brotar dentro de mim, no mínimo, um sentimento ruim. Vai mudar, não vai ser a mesma coisa. A minha santidade pode até impedir com que eu revide ao seu tapa, né? Mas o sentimento muda. Então nós temos que nos educar para os sentimentos, né? E nós estamos muito fragilizados, uma cultura hoje da agressividade muito forte. Precisamos investir muito na cultura da paz, nos valores cristãos, né? Nos valores familiares, né? No amor sobretudo, para termos pessoas mais amadurecidas e estabilizadas emocionalmente, né? Hoje o ser humano parece que se tornou, digamos, o maior vilão de si mesmo, né? Nós não temos medo hoje de um animal feroz. Nós colocamos cercas, aumentamos os nossos muros, não para proteger de uma fera, né? Mas para proteger do próprio homem, né? Então nós precisamos trabalhar sim essa questão afetiva. Eu vejo que isso é uma das questões hoje que atinge a maioria do clero, né? Digamos assim, que às vezes só trabalha a dimensão intelectual, dimensão às vezes espiritual, né? Mas fica a desejar um pouquinho nessa dimensão humana afetiva. Vou chamar a Rosana para a nossa entrevista. Temos muitas perguntas, eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço para o Francisco, de Itararé, São Paulo, a Maria Luciana, de Betim, o Alexandre Wagner, de Vera Cruz, do Rio Grande do Sul, Luciano Tavares, de Barretos, Deidimar Santos, de Barbária, Ceará, Selma, de Franca. E tem aqui uma muito especial, Padre Ronaldo, é o Dom Milton Kenan, bispo de Barretos, diz que está acompanhando o programa, parabeniza a Rede Vida pelo Frente a Frente, é o entrevistado também. E nós vamos chamar agora a participação da Delfina. Padre Ronaldo, boa noite. Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, quais os aspectos da formação presbiteral que mais preparam para a vida sacerdotal? Ô, Delfina, muito obrigado pela pergunta. E ao meu bispo que está acompanhando, Dom Milton, a sua bênção, né? Eu sempre tenho isso. Esse é um grande valor que eu trago dos meus pais, né? O respeito à autoridade, né? Isso é tão importante hoje, né? Então, a sua bênção, Dom Milton. Delfina, né? Os aspectos que a igreja apresenta são alguns pilares que são essenciais, não podem faltar na formação presbiteral, né? Uma delas é aquilo que eu acabei de dizer, a dimensão humana afetiva, que envolve hoje, segundo os novos documentos da igreja, né, também a dimensão comunitária, a capacidade de se relacionar, né? E isso é um aspecto importante, porque as nossas relações definem o nosso caráter, definem a nossa personalidade, diz quem nós somos. Quando dois jovens se enamoram, por exemplo, né, aquela relação entre eles, né, que é uma relação humana afetiva, vai definir a personalidade deles, vai dizer que um é o namorado, outro é a namorada, e quanto mais aprofunda nessa relação e no amor, mais tarde esse casal de namorados vão assumir uma nova personalidade, vai ser o esposo, a esposa, e esse amor frutificado, aprofundado, vai gerar uma nova personalidade, que é a de ser um pai e uma mãe. De tal modo que se eles se separarem, eles perdem essa personalidade. Então, por isso que essa dimensão humana afetiva é um dos aspectos, né, que não pode faltar na formação do padre. Mas tem outras dimensões também. A espiritualidade, o dom da fé, né, o crer, que é essencial, sem o qual a gente também nem responderia um chamado, né? Porque trata-se de acolher a graça de Deus na nossa vida, que nós chamamos de revelação divina, né? Mas de entrar em contato com Deus, de aproximar-se desse Deus, de conhecer esse Deus pelo dom da fé, né? Que nós aprendemos lá com os nossos pais, na vida de oração, na catequese,
e que na formação isso é trabalhado com os diretores espirituais, com os confessores, né? E assim por diante. Uma outra questão que não pode faltar, um outro pilar, é a formação intelectual, que é um pouco mais a minha área específica no seminário, né? Que é transmitir a doutrina, né? Não tem como, né? Os padres, os seminaristas aí, que vão abraçar essa vocação, o ministério ordenado, eles vão ser educadores na fé, eles vão instruir as pessoas na fé. Eles têm que conduzir essas pessoas à verdade, vai ter que abrir a mente e o coração dessas pessoas, tem que levar essas pessoas a conhecer a Deus, né? Professar essa fé com a boca e com a vida. Então não pode faltar uma boa formação sólida. Por quê? Porque nós sabemos, isso é histórico, estão aí as heresias, né? Tem muitas inverdades, né? O diabo também usa da palavra para confundir, né? Para destruir o projeto de Deus. Então não pode faltar uma boa formação. E hoje nós temos um laicato muito bem formado, nós temos leigos aí, né, nas redes sociais que estão evangelizando e às vezes, desculpe a expressão, mas às vezes corre risco de colocar nossos padres no chinelo, porque eles estão aprofundando na doutrina, né? Agora o padre no ministério dele tem que ser bem formado, né? Então essas dimensões, digamos assim, elas são essenciais, entre tantas outras, né, na formação de um padre, né? A dimensão intelectual, a dimensão espiritual e a dimensão humana afetiva e junto a essa, a dimensão comunitária, como a igreja há muitos anos já trabalha e prioriza. Padre, nós temos perguntas do Rio Grande do Sul, é isso mesmo, Rosana? Isso, é o Alexandre de Vera Cruz. Em virtude do Dia das Crianças e do Dia de Nossa Mãe, por que será que na atualidade tantos pais abandonam seus filhos? Pois é, eu acredito que hoje as pessoas, elas estão enfraquecendo nas suas relações, para dizer, elas estão enfraquecendo na sua capacidade de amar, né? De experimentar o amor profundo. Há pouco eu celebrava a missa aqui no Santuário da Vida, comemorando os 50 anos dos meus pais. Eu dizia assim, eu tenho um orgulho, né? É uma expressão até às vezes pecaminosa, né? O pecado do orgulho, mas eu diria, eu tenho uma graça, uma alegria tão grande, porque eu posso dizer que eu tenho um pai e uma mãe. Nos meus 45 anos de idade, eu sempre tive um pai e uma mãe que sempre me amaram como um verdadeiro filho. Como eu disse na missa, me tratam hoje como se eu fosse uma criança. Eles que estão aí precisando dos nossos cuidados, meu e do meu irmão, eles ainda cuidam de nós. E quantas crianças hoje que não são prioridade na vida dos filhos. Quando eu entrei no seminário, eu me lembro que meus pais iriam viajar para a praia, acho que era a primeira experiência de ir para a praia e tal, e eu não podia ir porque eu estava entrando no seminário. Minha mãe disse assim, eu não quero ir, porque se for para não ir todos, né? Então eu não vou, não tem graça. Eu digo, mãe, vai, eu estou no seminário. Não, para mim se não for a família toda não tem graça. E isso sempre foi um reflexo dentro da minha família, nós somos uma família. Então, eu experimento esse amor, eu tenho um pai e uma mãe, né? Hoje eu vejo coisas que um pai e uma mãe faz que, desculpa a expressão, talvez um pai e uma mãe pela metade, ele prioriza ir num show, numa coisa assim, e nem sempre são os filhos, né? Então, é esse amor meia boca, digamos assim, né? Essa relação meia boca no cumprimento do papel. Mas eu não culpo esse tipo de pai, porque no fundo, são pessoas que já fizeram uma experiência parcial de amor de um pai e de uma mãe. Quer dizer, a minha capacidade de amar hoje as pessoas, de me envolver, me dedicar, doar, até no meu ministério, vem desse amor profundo que eu experimentei dos meus pais, que eu experimentei em casa, né? Mas hoje, infelizmente, as relações humanas, elas não são assim. Para o mundo hoje é absurdo você falar do amor cristão, né? Esse amor de doação, de entrega, o amor de Cristo na cruz, né? De uma mãe que dá vida para os seus filhos, é absurdo. Para o mundo hoje primeiro ame a si, cuide de si,
depois vai cuidar dos outros, né? Vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já com o Padre Ronaldo. Aproveita para mandar a sua pergunta e participar do Frente a Frente. Até daqui a pouquinho. E voltamos já com o Frente a Frente, que hoje recebe o Padre Ronaldo. Já vou agradecer a participação de todo mundo, porque a Rosana está recebendo várias perguntas e já vou direto para ela, para a nossa entrevista, para atender a pergunta que vem de casa, Rosana. Isso mesmo, a gente vai falar agora com a Marilda. Não, posso fazer uma pergunta então aqui? A Sônia Fernandes também, ela mandou uma pergunta. Ela fala, como viver a sinodalidade em uma paróquia, padre? É de Catanduva, Sônia. Sim, trabalhamos juntos na Pascom, a Sônia, né? Um grande abraço aí, boas recordações. Sônia, como viver a sinodalidade na paróquia? Uma excelente pergunta, né? Está acontecendo lá em Roma agora a segunda sessão do Sínodo sobre a sinodalidade, o Santo Padre e o Papa. Hoje, dia de São João 23, quem abriu o Concílio Vaticano II, né? No dia de hoje, inclusive, né? Dia 11 de outubro de 1962. Então, essa pergunta ela é importantíssima. Eu percebo, às vezes, Sônia, que em alguns corações a palavra sínodo para ele já está sendo meio uma palavra que está gerando cansaço ou incredulidade, mas nós não podemos cair nisso, porque a igreja como um todo, universal, particular na paróquia, sempre foi sinodal. Sabe por quê, Sônia? Porque a estrutura da igreja é sinodal, sempre foi sinodal. Começa na sua estrutura, na sua maneira de organizar. Se a gente for prestar para a maneira como a nossa paróquia está organizada, a diocese, os conselhos que ali existem, né? A própria liturgia da igreja é extremamente sinodal, onde favorece a participação de todos. Então, nós estamos, na verdade, despertando para algo que esteve sempre à frente dos nossos olhos, mas que talvez nós não soubemos valorizar, porque a igreja sempre, pelo menos, nos ofereceu uma forma estruturante de ser, digamos assim, que é por natureza sinodal, né? As nossas assembleias paroquiais, as nossas reuniões, né? Mesmo quando a gente faz ali uma pequena novena e que tem uma perguntinha ali para partilhar em grupo, nós já estamos exercendo a sinodalidade. Qual é a grande novidade do Papa Francisco com a sinodalidade? É a ampliação do processo de escuta. O Papa Francisco, ele apenas ampliou esse processo que é essencial, né? Escutar mais, escutar além dos pastores, dos legítimos pastores, os bispos da igreja, também diretamente as ovelhas, né? Isso ele começou lá com o Sínodo da Família, mandando aquele questionário já, para que as famílias pudessem responder, depois o Sínodo da Juventude e a mesma questão. Na paróquia, da mesma maneira, da mesma forma, né? Quando o padre e toda a equipe ali de pastoral, né, se coloca numa atitude de escuta dos fiéis que participam daquela paróquia, ele está promovendo a sinodalidade. Quando ele abre a participação de todos, está promovendo a sinodalidade. Quando todas as questões passam por um processo profundo de discernimento e não da opinião deste ou daquele, ele está promovendo, ou a paróquia está promovendo a sinodalidade. Sabe, aqui eu gostaria de dizer alguma coisa que é muito importante para nós cristãos, né? E vale a pena a gente aproveitar desse momento. Nós precisamos distinguir muito, e a Sônia do meio de comunicação, talvez isso seja importante, precisamos distinguir muito o que é opinião pública daquilo que é conteúdo da nossa fé, que nós chamamos tecnicamente, teologicamente, de sensus fidei, né? Que é o sentido da nossa fé, o instinto da nossa fé, que está por detrás a nossa tradição. Nós cristãos agimos segundo esse instinto, que é um dom do Espírito, né? Uma graça do Espírito, que faz com que tudo na igreja seja conforme a tradição da igreja, né?
e não segundo a opinião de algumas pessoas, né? E esse instinto da fé que não permite com que nós erramos nas questões de fé, porque a voz é o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode dizer uma coisa para mim e para outra pessoa, para Ana, dizer uma coisa diferente. Não, é o Espírito da verdade. E isso nos leva, e aí está a beleza de um sínodo, de um concílio, de uma assembleia paroquial, de uma simples reunião na paróquia, isso nos deve levar a um consenso da fé, ao consenso do Espírito. O sínodo dos apóstolos, né, em Jerusalém, que está lá nos Atos dos Apóstolos, ele é magnífico nisso, porque diante das questões a serem resolvidas, os apóstolos escutam o testemunho de Paulo, Barnabé, aquilo que eles trazem das comunidades, do meio dos pagãos, e eles se colocam no silêncio, numa oração para ouvir o Espírito. E quando eles chegam a uma decisão, eles dizem assim, o Espírito Santo e nós decidimos. Né? Isso é muito importante, isso é sinodalidade, isso é caminhar juntos, porque o Espírito é que vai promover a unidade, a graça é dom dele, a verdade é uma só. Agora a gente tem que tomar cuidado com a opinião pública. Opinião pública não é a palavra de quem tem a fé, de quem segue a tradição, de quem ouve o Espírito Santo que leva a gente a um consenso, ao conhecimento da mesma verdade, à comunhão naquelas coisas santas, a seguir a tradição, aquilo que o Espírito Santo sempre ditou na história da igreja como verdade. Às vezes nós corremos o risco de dar mais importância e valor àquilo que a opinião pública, ou seja, de quem não tem a fé, diz sobre as questões da fé, do que aquilo que se diz sobre a fé dentro da igreja, dentro de quem tem o instinto da fé, o sensus fidei. Rosana, temos perguntas? Temos, a pergunta vem da Selma de Franca. Ela quer saber como despertou no Senhor o desejo de ser padre. Oh, que maravilha, Selma. Vamos lá, retomando a história. A minha família é muito religiosa, eu sou filho de italianos e espanhóis, né? A minha avó materna, Aurora Menésio de Angrossi, ficou viúva muito cedo. Meu avô morreu com 36 anos de idade. Né, meu avô materno. E a minha avó, ela sempre sonhou em ter um filho ou uma filha que fosse padre ou religiosa freira. Não teve, depois sonhou isso para os netos. Né? E uma vez ela foi a São Paulo visitar uma das filhas e oportunamente ela participou da ordenação presbiteral de um primo meu, né, que é mais velho, primo assim de 2º, 3º grau, né? Que é o padre José Bison, cônego lá na Arquidiocese de São Paulo, trabalha até no ecumenismo. E ela ficou encantada com aquilo, né? E ela veio contando para todos os netos como é que foi a ordenação e detalhes e partilhando desse sonho dela, né? E ali começou a nascer essa vocação da avó, da oração do desejo da avó, né? Depois eu fiquei um pouco com medo quando disseram assim, vai para o seminário, depois vai ficar um ano lá, não vai ver a família mais, é a coisa, o sonho, o chamado ali, digamos assim, se apagou um pouco. Só que participando na igreja mais tarde, no grupo de jovens e num grupo de espiritualidade teresiana, Dom Milton vai gostar até agora, né? Porque ele é bastante teresiano, num grupo chamado Mensageiro de Santa Teresinha, ali dentro daquele grupo de espiritualidade, quando adolescente, eu encontrei em Santa Teresinha, né, a inspiração para a vocação e o chamado forte, a minha vocação. Né? Eu não sou muito de aparecer, tal, embora celebre aqui na Rede Vida, tal, mas eu não gosto muito dessas coisas, assim, eu gosto mais do anonimato, porque eu me inspiro muito na vida religiosa em Santa Teresinha, na pequenez. Né? Quando eu morei em Roma, por exemplo, eu procurei viver isso ao máximo. Eu tenho uma foto com o Papa, porque ele se aproximou para dar a mão em uma celebração, mas eu procurei viver isso assim. E foi aí que inspirou essa minha vocação, esse chamado na minha vida, que foi uma coisa assim, que mexeu com a minha vida, bagunçou com a minha vida, né? Eu tinha meu emprego, era bem empregado até, o meu patrão tinha sonhos comigo, ser administrador da empresa dele que ele estava montando, e de repente a coisa virou para o outro lado. O senhor teve dúvida ou medo, padre, quando despertou esse chamado no senhor?
Dúvida não, porque era um chamado de Deus e aquilo ardia no coração. Mas o medo, né? Aquela questão da indignidade, eu não sou digno disso, né? Então, como diz Paulo, é pela graça de Deus que sou o que sou, né? Até hoje, eu não, né? Eu falo, meu Deus do céu, né? Eu sou um pecador, né? Eu tenho tantas misérias, tantas fraquezas, então eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, né? Me consola muito o servo de Deus lá de Barretos, Padre André Bortolomeotti, que na celebração, se não me engano, dos 60 anos de ministério dele, já próximo do fim da vida dele, né? Ele começou a pregar na missa de 60 anos de padre dele, dizendo assim, eu quero pedir perdão a Deus, porque quando eu me ordenei padre, eu fiz uma promessa para Deus, né? Uma promessa até bíblica, evangélica, né? Dizendo assim, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu prometi isso, eu não consegui viver isso até hoje. Se um santo disse isso, né? Então eu me sinto um pouco consolado. Mas sabe que, graças a Deus, já estou com 19 anos de padre, né? Tem muita coisa para melhorar, mas hoje eu percebo uma maturidade maior, sabe? Um amor maior, um zelo maior, e isso vai se refletindo. Esse dia eu falava para o meu bispo, né? Eu preciso me preparar um pouco mais porque tem padres religiosas me procurando para ser diretor espiritual, né? Então estou me sentindo velho, mas ao mesmo tempo isso para mim, penso eu que mostra também uma espécie de maturidade espiritual, né? O pessoal lá onde eu trabalho, na Paróquia Santo Antônio em Barretos, né? Sempre vem me elogiar pelas pregações e tal, mas eu vejo o quanto eu amadureci nisso, né? Hoje eu levo em torno de 3h30, às vezes, preparando a minha missa. Eu pego uns 3 dias aí, vou dividindo o tempo preparando, né? E eu gosto disso. E é claro, quando você começa a se apaixonar pela palavra, a palavra começa a se encarnar e transformar a sua vida. É isso que eu sinto na minha vida também, no meu chamado. Que bonito. Rosana, temos perguntas de Guaíra? Temos, é o José Renato, ele pergunta, os pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora, na verdade, eram escravos? José Renato, eu não sei dizer precisamente, o que eu sei, né, não me recordo muito bem. O que eu me lembro, me parece que talvez um deles, mas precisaria pesquisar, tá bem? O que eu sei que é um dos milagres, né, um dos primeiros milagres realizados por Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi a libertação de um escravo, que isso é um gesto muito significativo, olhando para o princípio, a origem da nossa história, né? E é muito bonito, eu não vou recordar agora com detalhes, mas é belíssima essa libertação, esse milagre concedido por Nossa Senhora, que liberta um escravo, né? Mas com certeza esses pescadores eram escravos. O milagre não aconteceu por um acaso, né? Certamente eram escravos do pecado, como nós somos, né? E aquela pesca milagrosa libertou aqueles homens de muitas escravidões, né? Sobretudo às vezes de uma cegueira da fé, pelo milagre que aconteceu, né? Eu acho tão bonito quando naquele milagre eles não apenas pescam uma imagem e depois, né, vem o dom da fartura, lembrando a pesca milagrosa, conseguem pescar peixes depois, que é para o sustento, mas o fato de conseguirem unir a cabeça de Maria ao seu corpo, né? Isso para nós é algo assim que realmente é um milagre mesmo, né? Como conseguiram achar, né, com a rede ali, pescar no fundo de um rio, né, que poderia estar separado. O corpo é mais pesado que a cabeça, poderia ter ido para um lado, para o outro, uma coisa assim. Como é que conseguiu pescar em 2 momentos distintos a Virgem Maria por completo, unindo a sua cabeça ao corpo? Aqui já é um grande milagre, já é uma grande libertação, porque Maria, na verdade, quer dizer por esse sinal que ela está unindo nós brasileiros, nós cristãos, que é o corpo de Cristo, a cabeça que é seu filho, né? E diz tantas coisas a partir daí, né? que eu posso dizer para você seguramente que se não foram escravos, né? No sentido escravizados, eram com certeza como cada um de nós escravos do pecado. Mas tem esse milagre,
tem um dos primeiros milagres também muito bonito de uma família que saiu de Jaboticabal, aqui próximo de nós, né? E foi até Aparecida, um milagre que foi concedido à filha, enfim, né? É muito bonita a história, né? Esses sinais da Mãe de Deus na vida do povo brasileiro. Rosana? Sim, o César Luiz de Curitiba, ele pergunta como o senhor vê o uso da inteligência artificial nas celebrações de hoje em dia? Eita, César, obrigado pela pergunta. Eu sou diretor do curso de filosofia aqui em São José do Rio Preto, né, no seminário, também professor, e nós acabamos de realizar essa semana uma semana acadêmica com esse tema, IA, inteligência artificial, né? É um desafio para nós, eu acho que é algo que está aí, a gente não pode fechar os olhos, né? Mas a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? A inteligência artificial, e o Papa Francisco é a única autoridade hoje no mundo que está tocando nessa questão, porque ele tem consciência das problemáticas, né? A gente tem que tomar consciência que a inteligência artificial, ela só existe por conta de uma inteligência humana. Tá? Quem alimenta a inteligência artificial é o homem, né? E nós temos que tomar cuidado também para que a gente não caia numa situação muito artificial e vai perdendo o aspecto, o elemento humano, da humanidade, do calor humano, do encontro humano, né? Eu sou um teólogo, penso eu, pelo menos um professor de teologia, e eu digo assim, olha, a gente tem que olhar para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. A inteligência humana, ela lida com conteúdos, com palavra, com aquilo que é colocado nas redes, né? Jesus, virtualmente, era a palavra do Pai, mas que quis ser um de nós, quis assumir a nossa carne, ter um corpo humano, um rosto, ele pode ser visto, tocado, ouvido, sentiu fome, sede. Esse é um mistério grande da nossa fé que a gente tem que tomar cuidado. A inteligência artificial nos ajuda muito na evangelização. É indispensável, não tem como. É um grande recurso. Mas nós temos que tomar cuidado um pouquinho com esse aspecto de não eliminar a questão do presencial, do calor humano, da comunhão, do estar junto, do formar a assembleia. Isso é importante, isso é fundamental para nós, né? A gente precisa do encontro. O Papa Francisco trabalha muito a teologia do encontro, né? E a gente tem que tomar cuidado com a questão da inteligência artificial. Nós vamos ter muitas problemáticas com relação a isso. Por exemplo, né? Um santo a ser canonizado. Com a inteligência artificial, a gente vai poder, nas nuvens, investigar a vida daquele santo no processo de santificação, né? Já tem alguns lugares que, para admitir religiosos ou seminaristas no seminário, né, se usa da inteligência artificial para saber da vida daquela pessoa, se é idônea ou não. Olha só, usando a inteligência artificial para o bem. Padre, a gente acabou. Foi muito agradável a entrevista do senhor. Muito obrigado por estar aqui. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Ana, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e contribuíram com as perguntas. Que Deus abençoe todos vocês, tá bem? Agradeço a toda a equipe e a você que ficou com a gente no Frente a Frente. Um feliz Dia das Crianças a todas as crianças do Brasil. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Tchau, tchau.